Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Nós temos na parte 4 os 5 papéis da memória humana e hoje a gente vai ver o último, né? Não existe lembrança pura. Há milênios construímos escolas acreditando que existe lembrança. A máxima da educação mundial é ensinar para lembrar e lembrar para aplicar. Todavia, depois de muitos anos de pesquisa sobre os papéis da memória e o funcionamento da mente, estou convicto de que não existe lembrança pura do passado, mas reconstrução com micro ou macro diferenças. Já dei uma prova disso. Se você procurar tentar lembrar-se dos milhares de pensamentos que produziu na semana passada, é provável que não resgate nenhum, com a cadeia exata de verbos, pronomes e substantivos. Mas se resgatar as pessoas e os ambientes com os quais se relacionou, reconstruirá milhares de novos pensamentos, mas não exatamente o que pensou. Do mesmo modo de tentar recordar o dia mais triste ou mais alegre da sua vida, não vai resgatar os mesmos pensamentos e reações emocionais daquele momento. Você poderá reconstruir pensamentos e emoções próximos, mas não exatamente os mesmos que sentiu. O que isso demonstra? Que a memória é especialista em nos fazer criadores de novas ideias. O passado é um grande alicerce para edificarmos novas experiências e não para vivermos em função dele. Toda vez que vivemos em função do passado, obstruímos a inteligência e adoecemos, como é o caso das perdas e dos ataques de pânico não superados. Felizmente, nada é estático na psique. Tudo pode ser superado e reconstruído. Quando você recorda uma experiência que teve com um amigo de infância, uma brincadeira na escola, um trauma emocional, essa recordação nunca é uma lembrança pura que contém todos os pensamentos e reações emocionais que você vivenciou na época. Ela sempre será uma reconstrução mais próxima ou distante da experiência original. A reconstrução do passado sofre a influência de cores e sabores do presente, ou seja, de algumas variáveis tais como o estado emocional e o ambiente social em que estamos. Se estivermos numa festa e recordarmos uma experiência em que fomos rejeitados, talvez sintamos apenas uma leve dor ou até acharemos graça no fato. O ambiente social se tornou uma variável que desfigurou a reconstrução. Sua memória não é uma máquina de repetição de informações, como os pobres computadores. Ela é um centro de criação. Liberte-se, seja criativo. Algumas implicações e consequências do fato de não existir lembrança pura. As provas escolares fechadas não medem a arte de pensar. Às vezes, elas anulam o raciocínio de alunos brilhantes. A quantidade exagerada de informações dadas na escola é estressante. A maioria das informações se perde nos labirintos da memória e nunca mais será recordada. O modelo escolar que privilegia a memória como depósito de conhecimento não forma pensadores, mas repetidores. O objetivo fundamental da memória é dar suporte para um raciocínio criativo, esquemático, organizacional e não para lembranças exatas. Então, assim, ele coloca que a nossa memória ela pode nos trair, né? A gente lembra do passado, alguma coisa que a gente gostou ou que a gente não gostou, porém a gente não consegue lembrar exatamente como aconteceu. Eu sou a rainha disso. Toda vez que eu vou contar alguma coisa que foi lá no passado, eu preciso buscar na minha memória pessoas, lugares e acontecimento. Eu não consigo falar de data e nome. Eu tenho uma dificuldade enorme para lembrar o nome de pessoas no passado e as datas. Quando caía aquelas provas que eu fazia na escola de história, que perguntava o nome dos heróis da história, as datas, eu sabia os acontecimentos, mas eu não sabia em que período da história, eu não sabia a localização, né, nome dos lugares, eu não sabia. Eu ia mal nas minhas provas de história porque eu nunca consegui decorar nome, data, número. Nunca. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Então, é algo que ele está falando aqui que faz para mim todo sentido. E assim como eu era péssima e sou péssima nisso, eu percebia que tinha alunos assim também. Então eu não me apeguei muito, quando eu dava aula de história, a ficar em que ano que aconteceu a Revolução Francesa. Mas por que aconteceu a Revolução Francesa? Como foi a Revolução Francesa?
o que aconteceu depois da Revolução Francesa. Os episódios, as situações sempre foram mais importantes para mim do que as datas e as pessoas envolvidas. Algumas poesias, quando eu era nova, né, quando era jovem, eu lia muito Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Eram os 3 autores que eu mais gostava de poesia. Muitas das vezes eu falava sobre a poesia para alguém e a pessoa falava assim, quem é que escreveu isso daí? E eu ficava, e agora? Foi Cecília, foi o Fernando? Eu não lembro. E era coisa que eu tinha lido no dia anterior, antes de conversar com a pessoa. Porque jovem tem muito disso, né? De mandar recadinho e colocar uma poesia junto. Pelo menos na nossa época era assim. Acróstico. A gente fazia muito acróstico para dar de presente para as pessoas. E a maioria dos acrósticos que eu fazia era baseado em algum texto de poesia. Eram textos longos que eu fazia no acróstico. Mas às vezes eu não assinava, não colocava o nome, porque eu não lembrava quem é que tinha dito aquilo. Até hoje, quando eu vou falar alguma coisa de livro, que eu faço as leituras, no YouTube mesmo, eu falo, alguém falou isso para mim. Em algum momento, acho que foi ontem, ou antes de ontem. Pode observar. Eu sou assim. Eu não consigo ter essa memória de nomes e datas. Agora, de acontecimento, sim. Se uma amiga falar para mim assim, lembra quando a gente cabulou aula, que a gente foi no banheiro, ficou escondido lá para não ter aula de ciências, porque o professor era horrível, dava péssimas aulas. Aí eu tenho 52 anos, se minha amiga me chamar e perguntar se eu lembro desse episódio, eu vou falar, eu lembro. Eu tinha 13 anos. Eu só lembro que eu tinha 13 anos porque eu estava na 7ª série. Ou seja, o contexto, né? Agora, se perguntasse assim, qual é a idade que a gente tinha, e eu não lembrasse que eu estava na 7ª série, eu não ia saber a minha idade. Eu ia falar, a gente era muito pequena na época. Então, o que ele está dizendo aqui, que essa lembrança pura, realmente a gente não vai ter. Os detalhes a gente não vai guardar. Algumas pessoas que eu admiro, algumas pessoas que eu conheci, eles sabem datas, pessoas, ocorrência, sabe explicar direitinho as coisas. Tem um amigo meu, que até faz muito tempo que a gente não conversa, tô com saudade dele, o Lúcio Bittencourt. Ele fez várias viagens para fora do Brasil, ele anda o Brasil inteiro com as esculturas que ele faz, ele é artista de esculturas de metal. Então ele faz desde miniatura até prédio, a arte do tamanho de prédio, gigante. E o Lúcio, todo lugar que ele passou, ele conta em detalhes o que ele fez, o que ele viu, como foi, algumas particularidades daquele episódio, daquele momento que ele viveu. Eu acho o máximo. Então, cai aqui também uma observação. O Augusto Cury está defendendo que a gente não consegue lembrar tudo minuciosamente, né, em detalhes. Mas eu tenho esse meu amigo que lembra. Então, existem as exceções. A nossa memória, ela pode nos trair. Às vezes a gente fala, eu não lembro, não sei. De repente, do nada vem. Opa, lembrei. Aqui ele diz que a gente vai, do capítulo anterior mesmo, ele frisou bastante isso, a gente vai ter maior lembrança se for tocado no nosso emocional, se fizer sentido pra gente aqui. Eu não conseguia ensinar um aluno, por exemplo, que tivesse problema familiar com droga, com bebida, já vem no sangue a defasagem, né, por conta do entorpecente. E além de tudo, a convivência com a família não possibilitava ele os momentos de descanso para ele poder se aprofundar nos estudos, fazer pesquisa, fazer tarefa de casa. A apatia, a tristeza que ele vivia em família, chegava na escola, ele não se envolvia com as atividades, ele não tinha pique, ele não tinha vontade de aprender. Até eu fazer que aquela aula tivesse sentido para ele. Então a gente fazia rodas de conversa, os alunos se expunham que na casa deles também tinha gente que bebia, gente presa, gente que estava em recuperação.
gente que foi para a igreja, gente que mudou a vida, outros que morreram. E os relatos dos alunos traziam aquele aluno para prestar atenção no que viria depois. Então, eu preparava o ambiente para trazer o conhecimento certo, para tentar mudar a posição dele naquele momento. Para isso, eu tentava fazer o dia ser especial. Então, eu tinha as rodas de conversa, eu trazia palestrante que acabava expondo a sua vida, alguns palestrantes que falavam que já tinham sido drogados, outros que eram delegados que trabalhavam com famílias desestruturadas, ou então policiais que tinham prendido a pessoa pelo uso de entorpecente, ou porque bebeu e cometeu um crime. E depois a gente ia para quartéis, a gente ia para lugares para ver pessoas trabalhando em razão daquele assunto, ou mesmo em estado de abandono, como é o caso de abrigos. Eu levava minhas crianças. Quando passavam os anos e essas crianças se tornaram adolescentes, homens, mulheres, e vinham falar comigo, falavam, professora, a senhora lembra que a gente foi num abrigo e lá nós fizemos apresentações de música, de teatro, para alguns idosos? A senhora lembra de uma senhorinha numa cadeira de roda, de cabelo todo branquinho? O nome dela era Conceição. Às vezes o meu aluno consegue lembrar em detalhes aquela visita, aquele lugar, aquela pessoa. Porque ele apresentou algo para aquela pessoa, porque teve um momento que marcou para ele. Outros, eu só lembro naquele lugar que a gente foi. Professora, eu não lembro o nome daquele lugar. Tinha uns velhinhos lá e a gente fazia algumas apresentações. Eu não lembro que música foi que a gente cantou para eles, mas a gente estava cantando, dançando, e teve uma velhinha que ficou chorando. Eu não sei o nome daquela velhinha, eu não sei a idade dela, mas ela estava numa cadeira de roda. Ou seja, tem relatos que são mais minuciosos e tem relatos que são superficiais, no mesmo contexto, a mesma história. Então, na prática, a gente vê que realmente a lembrança pura, totalmente igual como ela ocorreu no passado, aquela situação ocorreu no passado, dificilmente alguém vai ter. Mas pode, tem as exceções. Então, eu não posso concordar totalmente com o texto dizendo que não existe lembrança pura, porque eu já vi pessoas trazendo uma lembrança assim muito minuciosa, que na verdade é uma lembrança pura. Esse autor, ele é muito polêmico para mim. Tem algumas coisas que ele diz que eu concordo. Tem outras que a minha prática na sala de aula mostra o contrário. Ele, dentro do consultório psiquiátrico, ele percebeu algumas coisas que ele escreveu. Mas eu, na prática de 32 anos numa sala de aula, tem coisas que ele diz que eu já vi diferente. Não estou dizendo que eu sou melhor que ele, nem pior, não, pelo amor de Deus. Ele é estudioso, eu sou só uma professora. Mas tem coisas que eu não posso taxar, né? Que eu não posso ser tão dura, inflexível, como falar que a lembrança pura não existe. Eu sou aquela que não tem lembrança pura. Para mim, tudo é superficial. E olha lá, se eu lembrar o que eu comi hoje de manhã, tá ótimo. Minha memória é péssima para tudo. Mas tem pessoas que conseguem sim. Data, nome de pessoas, acontecimento, detalhes do acontecimento. Quando alguém começa a detalhar muito alguma lembrança comigo, eu me sinto tão envergonhada, mesmo sendo adulta. Não é que eu me sinto menor, mas eu me sinto envergonhada, porque eu falo, caramba, lembro de tudo isso e eu não estou conseguindo lembrar. Teve uma aluna minha que agora, depois de tantos anos, a gente se reencontrou e ela, senhora, lembra de mim? A senhora ia arrumar um serviço para mim no Parque Ecológico, eu ia trabalhar junto com a senhora, foi minha aluna no ensino médio, e eu ia para uma direção de escola e eu falei, vem para cá para você ser secretária. E na época não deu certo dela assumir, e agora, depois de tantos anos, eu reencontrei. E ela, a senhora lembra que a senhora estava até vendo um serviço para mim? Eu falei, não lembro. Eu lembro dela como aluna, de sala de aula, mas não lembro dessa história de eu arrumar serviço para ela. Isso aí eu não lembrava mesmo. Depois, vendo ela mais vezes, tudo, aí a memória foi trazendo. Aí eu lembrei.
Mas é assim. Essa memória pura pode ser rara. Aí eu concordo. Eu vou colocar o nome do texto que ele deu aqui. Não existe lembrança pura. Mas quem está defendendo essa ideia é o Augusto Cury. Eu, na minha prática, eu não defendo ela totalmente. Eu acredito que exista, sim, pessoas que conseguem lembrar de cheiro. Outro dia, meu afilhado falou para mim assim, professora, a senhora acredita que eu lembrei de uma professora minha porque eu senti o cheiro dela? Nossa memória pode lembrar através de um odor, de um cheiro. Que dirá, então, de outras coisas, né? Então, eu não duvido que existam pessoas que têm memória pura, que têm uma lembrança pura. Então, aqui ele deveria colocar assim, em forma de questionamento, né? A experiência dele, creio eu que seria o mais correto. E não afirmar com todas as letras que não existe, porque tem algumas coisas que acontecem que é uma memória pura, sim, uma lembrança pura. Muito detalhe, rico em detalhe, né? Então, vamos lá. A gente vai pensando sobre isso e vai trabalhando de forma que a gente, enquanto professor, enquanto pai e mãe, que a gente possa dar boas lembranças para os nossos filhos, para os nossos alunos, para quando eles chegarem perto da gente, falar, senhora, lembra? E que sejam lembranças boas.